Porque a mente das pessoas está mais decadente. As pessoas leem menos, as pessoas se importam menos com a beleza e com a organização. Porque cada vez mais os ambientes externos estão mais bagunçados. Qual é o seu propósito nos meios que você se relaciona? Será que somos uma peça insubstituível? Nesse vídeo vamos falar sobre o que é a ordem, o que nós devemos fazer para ter ordem na nossa vida e qual a utilidade dela para a gente, para mim, para você, para nós. Vamos lá. Com base no livro do Akiva Tatz, A Máscara do Mundo, ele explica aqui os 3 tipos de ordem e qual a utilidade delas. Com base nisso que a gente vai responder essas perguntas do vídeo. Vamos lá. O primeiro nível de ordem é a ordem em prol da ordem. Simetria e harmonia aparente no mundo. Essa ordem natural permeia o universo inteiro. De fato, esse nível de ordem é a estrutura do nosso universo. O mundo externo sempre corresponde ao mundo interno. Assim como a ordem exterior a nós funciona, a nossa ordem interior também funciona e tem o mesmo relógio. Se o mundo externo está estruturado, a mente também deve estar. E esta é a ordem da mente, refletindo a ordem do mundo físico, que possibilita o pensamento lógico e consistente. Possuímos caminhos ordenados em nossas mentes e percebemos sua organização ordenada do mundo. A organização do mundo depende da organização dos nossos pensamentos e como a gente estrutura nossos pensamentos. E a organização da nossa mente depende do nosso ambiente. Aqui ele vai explicar um pouco de como essa interação funciona, né? Se a gente interiormente está desorganizado, o nosso ambiente externo vai refletir isso, então a gente vai ficar na bagunça com uma certa ressonância com a nossa bagunça interna, certo? Agora, se a gente está arrumado internamente, na nossa mente, os nossos pensamentos, a bagunça irrita a gente, porque o exterior, a nós, precisa refletir o nosso interior. Vamos lá. O relacionamento desarmonioso consigo próprio espalha-se num relacionamento desarmônico com os outros, seja o ambiente, seja as outras pessoas. O mundo interno fraturado reflete-se no colapso do externo. O mundo interno saudável reflete-se na ordem externa. Disse que quando o Rabbi Simcha Zivel visitava seu filho na Yeshiva, que era a escola que ele frequentava, entrava no dormitório do filho e observava o estado em que estava o quarto. Se os sapatos de seu filho estivessem bem arrumados embaixo da cama, ele saía sem vê-lo. Ele sabia, então, que os pertences de seus filhos, se eles estivessem limpos e arrumados, assim estaria sua mente, e não havia necessidade de perturbar os seus estudos, com distrações. Esse entendimento do relacionamento entre as estruturas internas e externas leva-nos a uma introspecção dentro da sociedade moderna ocidental. Uma sociedade possui valores, consciência interna e uma expressão externa. Se quisermos explorar a consciência de uma geração, devemos estudar a sua expressão em suas formas de arte e em seu comportamento. Se a arte é uma expressão da mente e do coração do artista, então a arte de uma sociedade será o reflexo da mente e do coração daquela sociedade. Se investigarmos o desenvolvimento de todas as artes da cultura ocidental ao longo dos últimos 4 ou 5 séculos, descobriremos algo notável. Você já deve saber o que eu estou falando aqui. Em cada forma de arte, houve um marcante deslocamento da ordem para a desordem. Então vamos lá. Quando você percebe coisas como a música, né? Ele vai citar aqui a música, ele vai citar edificações, arquitetura, ele vai citar a poesia, você percebe como tiveram decadências nessas artes, né? Mas exemplo para o pessoal que eu quero trazer é a música. Se você gosta de música, realmente gosta de música, independente do estilo, seja do rock, seja da música clássica, seja do jazz, do blues, de um pagode bem feito, de um samba bem feito, você vai concordar comigo que atualmente as músicas não são mais a mesma coisa, né? Tem todo um efeito nostálgico das músicas. Se você pesquisar, você vai ver. As músicas que a gente escuta entre os 17 e os 25 anos, geralmente são as músicas favoritas nossas. Mas mesmo assim, se você comparar, aqui no livro ele fala também, o período barroco da música clássica, o período romântico, o período clássico, a metodologia, a harmonia, o ritmo, a estrutura da música como um todo, ela foi se perdendo. Hoje você tem música sem nota, tem música com ritmo
de acasalamento só para realmente passar a desordem mental e a desordem das coisas, das casas feias, de todo o problema da humanidade é expresso nas músicas. Porque a mente das pessoas está mais decadente. As pessoas leem menos, as pessoas se importam menos com a beleza e com a organização. Porque cada vez mais os ambientes externos estão mais bagunçados. O mundo está menos organizado e bonito e harmonioso. E aí traz a importância da beleza. Nisso da importância da beleza, eu vou trazer a seguinte parte que ele comenta aqui. Eu vou focar na arquitetura. A arquitetura e a decoração não são exceções. Um visitante na Wordsworth House, no distrito dos Lagos da Inglaterra, notará um aspecto interessante mostrado na requintada sala de visitas. Ao entrar naquela sala, através de uma porta, descobriremos que, na parede em frente à porta, há uma outra porta idêntica. Porém, aquela porta é falsa. Ela não leva a lugar nenhum. A razão, na época em que a casa foi construída, era impensável decorar uma casa e uma sala de forma assimétrica. Então, se tem uma parede aqui, tem que ter uma outra parede ali. Tudo fica assimétrico, tudo fica nos conformes. Se há uma porta e uma parede, deverá haver uma outra combinando, para dar o equilíbrio esperado. Qualquer um que então morasse em tal residência sentir-se-ia desconfortável em um ambiente assimétrico. Ainda hoje, a decoração é quase nunca simétrica. A visão moderna acha a simetria absolutamente enfadonha. É comum nos dias de hoje encontrar nas paredes de cores diferentes, mas na mesma sala, ângulos diferentes e formas desbalanceadas também são utilizadas. A psique moderna está confortável com o ambiente desorganizado. O mesmo argumento aplica-se a todos os outros tipos de forma de artes. Então, esse é o primeiro tipo de organização. A interna que reflete na externa e a externa que reflete na interna. Quando a gente se organiza estruturalmente, nosso ambiente, nossa mesa de trabalho, o nosso computador, as nossas ferramentas, tudo está organizado da maneira que deve ser, tudo flui e os nossos pensamentos vão fluir também. E um exemplo desse tipo de organização, eu vou trazer aqui os campeões de memória. Não sei se você sabe, você pode pesquisar aí depois do vídeo. Existem mundialmente um campeonato de memória, campeonato de memorização. Um grande campeão desses campeonatos é o Dominique O'Brien, que ganhou 8 vezes esse campeonato de memória. E ele tem vários livros, e quando você pesquisar aí na internet, você vai ver alguns vídeos dele explicando o método Palácio da Memória. Como é que funciona esse Palácio da Memória? Você vai imaginar o cenário. Esse cenário é organizado na sua cabeça. Cada cenário vai se correlacionar a uma informação que você quer guardar. Então, eles têm feitos inimagináveis de decorar 200 mil números, coisas absurdas. Listas enormes de números, listas enormes de nomes. E tudo isso é com base na organização sequencial. Uma coisa depende da outra. Uma coisa depois da outra. Você vai lembrar de um cômodo da sua casa, seja outro lugar, depois você vai entrar em outro, lembrar de outra coisa. Por quê? Porque o nosso ambiente define a nossa organização mental. Quando você pesquisar sobre esse Palácio da Memória, você vai ver isso. De forma, assim, contundente, sem dúvidas. Nisso, a gente pega o gancho para entrar no segundo tipo de organização, que é a ordem em prol dos resultados. O que isso quer dizer? É aquele tipo de ordem na qual as partes são arrumadas de tal forma que funcionem. Parecida com o primeiro, mas é um pouco diferente. Vamos ver. A finalidade da organização dos componentes é de manter apropriado relacionamento entre eles, para que cada um cumpra a sua função corretamente. Um exemplo desse tipo de ordem é uma biblioteca que esteja catalogada. O índice contém a ordem da biblioteca. Ele torna acessível cada um dos livros. O índice é a chave para um bom funcionamento da biblioteca. Sem ele, todos os livros poderiam ser inúteis. Um sistema requer que todos os livros sejam arrumados corretamente e que o índice reflita a sua arrumação. O Rabbi Elchanan Wasserman costumava enfatizar que se uma biblioteca tivesse um índice, quanto mais livros ela tivesse, melhor. No entanto, quando não houver um índice, quanto mais livros estiver na biblioteca, pior será. Sem um índice que possibilite o usuário encontrar um determinado livro que necessite, toda aquela quantidade de livros torna-se um problema. E assim Ele iria explicar com a ordem inerente à mente humana. Quanto mais organizada for a mente humana, mais úteis serão os muitos fatos.
que nela estão. Mas a mente desorganizada e indisciplinada estará melhor com uma menor quantidade de fatos para se lembrar. Aquele que desejar saber muito deverá primeiramente desenvolver um pensamento estruturado e ordenado. E aí a gente traz a discussão aqui da tecnologia. Vamos dizer que a gente tem acesso a todos os livros do mundo. A gente tem acesso a todos os livros do mundo, fácil. Pesquisa no Google, ChatGPT. A gente pesquisa, procura e a gente tem um acesso. Agora, qual é a diferença entre a informação e o conhecimento? A formação e a informação. A formação são essas informações de forma estruturada. E aí que está a importância da gente ler mais. O que é um livro, no final das contas? É a mente de uma pessoa, com um tema específico que essa pessoa resolveu passar, de uma maneira organizada, procedural, uma coisa seguida da outra. Ele pensou a melhor forma de passar as palavras dele, o que estava na mente dele, da maneira mais organizada possível, para ser a forma mais coesa possível a gente entender. Quando as pessoas ficam rolando o feed e vendo uma informação atrás da outra, que não tem conexão nenhuma com a outra, essas coisas se perdem. São muitos livros, mas não tem índice nenhum, certo? Mesmo numa pesquisa, hoje as pessoas tendem a ter dificuldade de pesquisar. Por que elas têm essa dificuldade de pesquisar? Porque elas não conseguem organizar as informações. As informações são infinitas. Não tem mais limitação de informação. Antes as pessoas tinham que ir na biblioteca e tinham livros limitados sobre aquele assunto. Só que aquela informação estava completamente coesa, fazia sentido. E ela tinha uma ordem a se seguir para essas informações, para absorver essas informações. Então nisso a gente vê qual é o segundo nível de ordem. O segundo nível de ordem é saber organizar a retenção de informações, saber organizar o conhecimento e trazer funcionamento adequado para o nosso ambiente e para a nossa mente. Isso a gente já pega e entra no terceiro tipo de ordem. Terceiro tipo, a ordem em prol da unicidade de função, é o nível mais elevado de todos os outros de ordem. Nesse caso, os componentes de um todo são organizados e ligados de forma tal que eles misturam-se em uma entidade unificada. Esta entidade composta funciona com precisão em virtude da harmoniosa mistura de seus componentes. Um exemplo desse tipo de ordem seria uma máquina complexa. As peças da máquina estão interligadas de forma a proporcionar um adequado funcionamento da mesma. Cada componente seria inútil por si só, porém juntos eles alcançam o seu propósito. Isso não deve ser confundido com a ordem do nível anterior, o tipo de ordem no qual a imposição de um índice assegura o funcionamento da biblioteca como um todo. Mas cada livro da biblioteca tem a sua identidade própria do seu próprio uso. Mesmo que o índice desapareça, e mesmo que os livros fiquem totalmente desorganizados, cada livro continuará sendo um livro. Contudo, no caso da máquina, componente individualmente não é nada. É somente em suas interligações que encontram, enfim, um significado. Na biblioteca, o índice faz com que cada componente autônomo seja acessível e, portanto, útil. Porém, na máquina, a ordem e a organização são a razão da existência do componente. Nenhuma peça individualmente terá qualquer utilidade sem todas as demais. Por exemplo, em um motor pode haver um pequeno parafuso dentro do carburador, que é quase insignificante em termos de seu valor intrínseco. Ele pode valer menos do que a menor moeda, pois sem ele o motor não funciona. E se acontecer daquele pequeno parafuso cair, quando o veículo está sendo movimentado por esse motor e estiver num lugar inóspito ou perigoso, o infeliz motorista poderá sentir que aquele pequeno parafuso vale tanto quanto todo o veículo. Sem aquela pequenina peça, ele não tem absolutamente nada. Enquanto o motor funcionava suavemente, aquela peça era desconsiderada e desapreciada. Agora, uma vez que ela falta, o seu valor se aflora. Há uma dualidade aí nesse terceiro nível de ordem, né? Que é a nossa ordem micro para o macro. É como nós nos entrelaçamos com a ordem dos outros, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos meios sociais no geral. Então tem um comentário principal aqui que eu quero trazer do autor, que ele traz aqui. Vamos lá. Devemos entender que a emoção de nos encaixarmos, né, uma emoção completamente humana, a gente se encaixar no ambiente, é uma experiência muito mais madura do que a emoção de ser um solitário a qualquer custo. A personalidade imatura preferirá sair da fila para poder experimentar sua própria singularidade. O fato de que a estrutura total está sendo traída e danificada não é relevante a uma mente subdesenvolvida.
A imaturidade não pode ver a beleza de render o ego para torná-lo atuante. No entanto, em verdade, este é o único caminho à genuína individualidade. A gente traz outro paradoxo aqui. Ao mesmo tempo que um livro por si só, ele já tem uma organização de ideias, e por si só, ele já é importante, ele já é um mundo em si, mesmo que ele esteja desorganizado na biblioteca, ele tem uma função. Agora aqui, nesse terceiro nível de ordem, um parafuso, sim, um parafuso mínimo no motor, se é um parafuso mínimo no relógio suíço que seja, o mecanismo inteiro não funciona. Aqui eu quero trazer discussão de propósito. Qual é o seu propósito nos meios que você se relaciona? Na nossa família, fica muito mais evidente. A gente sempre vai ser aquele parafuso que é necessário, que é importante. Os outros estão sempre relacionados com a gente, necessitam da gente, dependem da gente, e ao mesmo tempo não pensam tanto sobre isso. A gente não pensa tanto sobre isso. Porém, é uma análise muito importante a gente saber dar o valor de todas as peças, saber dar o valor de todas as pessoas que estão no nosso meio. E com relação ao trabalho, a gente precisa saber se a gente está ligado com o nosso propósito. Será que somos uma peça insubstituível? Há quem diga que nenhuma peça é insubstituível, né? Mas será que a gente se encaixa no lugar que está ligado com o nosso propósito? Que organiza a nossa mente ou que desorganiza a nossa mente? Então, muito obrigado para você que chegou até aqui, acompanhou todo esse pensamento, toda essa organização de ideias. Se você achar importante uma parte 2 com dicas práticas de como se organizar, comenta aí embaixo. Me diga você o que você faz para organizar a sua vida, seja mentalmente, seja no seu ambiente. Eu vou responder todos os comentários. Muito obrigado, meu nome é Arthur Augusto e sejam bem-vindos ao meu canal.